Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no ar, e hoje a gente vai falar da Moreninha, livro do Joaquim Manuel de Macedo, que é um clássico brasileiro, e vamos dizer que ele é um romance água com açúcar, mas que eu acho que pelo seu valor histórico ele tem muito aí para trazer de boa leitura para todos nós. Depois da vinheta. Considerado como grande marco do início da ficção romântica no Brasil, levando o autor inclusive a sucesso na literatura logo em seu romance de estreia, o livro A Moreninha traz uma comédia romântica que espelha de forma irreverente os costumes da sociedade burguesa do Rio de Janeiro no século XIX, e uma narrativa que busca unir sofisticação com uma brasilidade que ainda estava em formação. Bom, basicamente o livro ele vai contar a história de 4 amigos que são estudantes de medicina lá no Rio de Janeiro. Eles estão naquela fase onde a única coisa que eles se importam é supostamente estudar, né? E ter um relacionamento, encontrar uma namorada, etc. Augusto, Fabrício, Leopoldo e Felipe, sendo que o Augusto é o protagonista dessa história. E o que acontece? Enquanto eles estão lá conversando, o Felipe tem a ideia deles irem para passar um final de semana lá de folga na ilha que é meio que é da família dele. Só que durante a conversa eles estão falando sobre garotas e relacionamentos, etc. E aí o Augusto diz que nunca vai se apaixonar, nunca vai conseguir se comprometer com nenhuma mulher. E aí o Felipe responde que na verdade isso acontece porque ele não ainda se apaixonou verdadeiramente, profundamente. E aí eles meio que fazem uma aposta. Se nesse final de semana, onde ele sabe que vão ter várias mulheres lá da família dele, o Augusto não se apaixonar por ninguém, o Felipe teria que escrever um livro sobre algum assunto aleatório. E se fosse ao contrário, seria o Augusto que escreveria um livro sobre esse assunto. Bom, esse é o início do livro e é um até curto o período que eles passam lá no Rio de Janeiro, porque a maior parte da história vai se passar na ilha. A ilha aqui, que eles não dão nome exatamente, o autor não dá o nome, ele só põe ilha 3 pontinhos, ilha reticências. E é algo que é mais comum do que parece. Eu lembro que tem uns contos do Machado de Assis, por exemplo, que ele faz a mesma coisa. Às vezes tem uns que é Senhor X, Senhor Y. Eu acho meio chato ficar repetidamente lendo reticências. Mas, enfim, foi a escolha aí do autor. E aí eles finalmente chegam na ilha, começam a passar as férias. E lá tem a dona Ana, que é meio que a matriarca da ilha, vamos dizer assim. A avó do Felipe, né, no caso. Eu acho que a avó é mãe. Deixa eu olhar aqui. É a avó. A avó do Felipe. E aí ele tem algumas primas lá, que são a Joana e a Joaquina. E tem a Carolina, que é a irmã dele e que é a outra protagonista dessa história. E, como vocês devem ter imaginado, é a própria Moreninha. E a partir daí você vai ter uns encontros e desencontros estilo comédia romântica, onde o Augusto e a Carolina vão começar a se aproximar. Considerado por muitos o primeiro romance da literatura brasileira, A Moreninha foi publicado primeiramente em formato de folhetim. A história de amor de Carolina e Augusto ajudou a iniciar o interesse brasileiro pela literatura, cativando com seu enredo simples, porém doce, além de sua prosa rápida e cômica, ideal para o público da época, os leitores de jornais diários. A história tem um twistzinho no meio que vai explicar o passado dos dois, e vai explicar melhor por que o Augusto tem essa resistência com relacionamentos sérios, apesar dele ter se envolvido com mulheres diversas vezes antes. E depois daí você tem mais um espaço de tempo onde ele finalmente consegue, vamos dizer assim, manter um relacionamento com a Carolina, a Moreninha. Eu estava tentando evitar o spoiler, apesar de ser óbvio, mas é porque eu queria instigar vocês realmente a lerem o livro. Mas vencendo essa dificuldade, vou falar assim, tudo. Então saiba que a partir de agora, o que me vier à cabeça da história eu vou acabar falando. Então se você quiser ter algumas surpresas sobre o livro, vocês vão lá, peguem. É um livro curto. Acho que esse aqui tem menos de 200 páginas. Tem 130 páginas isso aqui. Então vão lá, peguem, tá em domínio público. E depois vocês voltam aqui pra gente conversar. Bom, o que vai acontecer é que durante a viagem, ele conversando com a dona Ana, principalmente, que é essa matriarca, ele vai contar um flashback de como no passado ele e uma menina conheceram um pescador, eu acho que é um pescador, que já estava assim, numa idade avançada, de cama, quase partindo. E aí ele acaba se afeiçoando pelas duas crianças.
E as duas crianças tinham se conhecido na ilha e passaram o verão todo brincando, estavam muito próximas, um menino e uma menina. E aí, devido a essa proximidade, o pescador diz que eles vão se casar algum dia. E aí ele faz tipo um casamento de mentira entre eles, a Moreninha, que no caso é a Carolina, e o Augusto, e cada um fica com um presente do outro. Então, o Augusto dá pra ela um camafeu, e a Carolina dá pra ele uma joia que era tipo um botão da blusa dela, mas era uma joia. Só que o que aconteceu? Ele lembra claramente disso, mas ele não lembra quem é a moça, ele não pegou o nome da moça. Então até hoje ele tem essa intenção de encontrar essa moça e casar com a moça com quem ele fez essa promessa. A Carolina vai descobrindo quem é aos poucos durante a ilha. Só que o que acontece? Ela, por uma questão... Aqui não fica tão claro o motivo, mas eu creio que seja uma mistura de insegurança com questões de idade também, porque ela é muito nova nesse livro. Ele deve ter cerca de 17 anos, mais ou menos, 17, 18. Ela deve ter uns 14, mais ou menos. Então, ela ouve pela metade do livro isso, mas ela não se denuncia logo de cara. Ela espera ver como vai se encontrar melhor com ele, como eles vão lidar juntos, para então, no fim do livro, revelar o que quem é o leitor já estava sabendo, né? Que era ela, a moça misteriosa, a menina misteriosa, no caso. Então é isso, é um livro que você vê também, outra coisa que você vê nele é essa necessidade do folhetim, né? Porque esse livro, assim como muitos outros clássicos brasileiros, ele foi publicado em formato de folhetins. E o que isso quer dizer? De tempos em tempos saíam capítulos do livro nos jornais. Era assim que as pessoas acompanhavam, era como se fosse uma novela da época, né? A pessoa ia e lia no jornal o que acontecia na história. Então você vê que é necessário uma certa quantidade de coisas acontecendo nos capítulos. Os capítulos em geral vão ter tamanhos parecidos. A estrutura deles não vai ser tão diferente. Você sempre tem que ter um diálogo, uma ação, e a ideia de que a história está avançando sempre. Então o único capítulo que vai destoar aqui neste livro é o capítulo... Deixa eu ver aqui qual é. É o capítulo 10. Eu acho que... Deixa eu ver se tem nome aqui. Eu acho que é a Balada do Rochedo o nome. Peraí. Isso. O capítulo 10 é a Balada do Rochedo. Uma coisa interessante é que nessa versão, eu imagino que 90% seja assim, eles estão usando uma linguagem da época, eles não fizeram muitas adaptações. Então eles usam muito o termo hóspeda, por exemplo, que é muito raro a gente usar hoje em dia, mas é o termo correto, tá? O hóspede, a hóspeda. E aqui neste capítulo você vai ter a Moreninha, ela recitando poemas que na verdade contam uma lenda indígena do local. Onde um casal, fazendo óbvio um paralelo com eles, né? Onde um casal se conhece na gruta dos indígenas e eles meio que se apaixonam, mas a paixão ela é cheia de inseguranças. Então são 3 páginas mais ou menos do poema e meio que as angústias dela estão nessa história folclórica aqui, que eu não pesquisei de verdade, mas eu não sei se existe não. Eu acho que o autor que inventou para ilustrar melhor, para fazer meio um background aqui da ilha, e também para fazer uma ligação com o folclore brasileiro, né, uma coisa mais nativa. Aqui nesta versão do livro, que eu super recomendo se você tiver assim, idade escolar ou, enfim, estudando literatura, aqui no fundo ela tem uma ajuda para estudantes, ou seja, se você ler a partir daqui é tudo que você precisa para fazer uma prova. E ela vai trazer algumas informações como esse fato aí da necessidade de você botar uma coisa mais regional, mais nativa, e também explicando por que esse livro é o marco do romantismo, e no caso do romantismo como escola literária, não só das histórias de romance. Tem isso também que é bem interessante. E como eu falo, uma coisa que eu gostei nesse livro é que eu achei o autor bem humorado, mesmo pra época. Então ele vai trazer tiradas assim do nada. Ele vai falar, meio que usar, não sei se chega a ser uma metalinguagem, mas ele vai se referir diretamente à pessoa que está lendo. No início dessa versão aqui, eu acredito que todas também, tem uma introdução do próprio Joaquim Manuel de Macedo, onde ele pede para as pessoas irem com calma com o livro dele,
porque é o primeiro livro da vida dele, e que livros para ele são como filhos, né? Então você nunca sabe exatamente no que vai dar, apesar de você fazê-lo com muito amor e carinho. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em 1820. E assim como seus protagonistas deste livro, também foi estudante de medicina. Porém, apesar de formado, preferiu viver das letras, sendo reconhecido como jornalista e escritor. Acabou se tornando professor e atuou como preceptor das crianças da família real. Seu prestígio o permitiu seguir a carreira política. Ele vem a falecer no Rio de Janeiro em 1882. Tem uma parte que eu ri muito que ele fala assim. Capítulo 16, o sarau. Neste momento, a orquestra assinalou o começo do sarau. É preciso antecipar que nós não vamos dar ao trabalho de descrever este. É um sarau como todos os outros. É interessante porque ele jamais antecipou que sarau não ia mais ser uma coisa da realidade brasileira. Quem aqui sabe como é um sarau? Pouquíssimas pessoas. E também para meio que emular essa ideia de que são pessoas jovens, é uma história de jovens e para jovens, você tem muitas expressões da época, muito uso do francês. Eu imagino que na época no Brasil aqui estava em voga usar palavras francesas, assim como hoje em dia nem tanto, mas teve uma época que estava muito em voga aqui no Brasil usar palavras em inglês no meio das frases. E na época era palavras em francês. Você tem uso, portanto, também de expressões e gírias corriqueiras. Tem uma aqui que eu ri muito. Deixa eu pegar aqui para vocês. Preste atenção nesse diálogo. Sim, tornou-lhe Dona Carolina. Preciso é que os ouvidos estejam bem abertos e a atenção bem apurada quando se está defronte de uma moça como Dona Clementina, que sempre tem coisas tão engraçadas e tão inocentes para dizer. Minha camarada, juro-lhe que ninguém lhe iguala na habilidade de compor um mapa. Aí a resposta. Mas, Dona Carolina, você deu o cavaco? O que vocês imaginam que é dar o cavaco? Eu vou ler a continuação e aí vocês me dizem se vocês acertam pelo contexto. Não, continuou a menina com picante ironia. Porém é fato que nenhuma de nós gosta de ser ofuscada com o esplendor de outra. Já basta de brilhar, Dona Clementina. O senhor Augusto deve estar tão enfeitiçado com seu espírito e talento que, de certo, não poderá toda esta tarde à noite olhar para nós outras sem compaixão ou desgosto. Portanto, já basta, se não por si, ao menos por nós. Bom, aqui nessa edição tem um glossário no fundo. Então, se você tiver alguma dúvida de o que é dar o cavaco, tem aqui a resposta, não se preocupe. 1. Dar o cavaco. Aqui no sentido de ficar zangada, incomodada. Portanto, eu acho que a principal qualidade para mim, que somente como leitor, não estou falando, claro, como estudioso da literatura brasileira, o que eu acho mais interessante é o humor que eu não estava esperando. Porque eu acho que, por uma visão preconceituosa, a gente sempre acha que como uma coisa é de uma época mais antiga, as pessoas não gostavam de colocar elementos muito humorísticos, elas sempre tentavam fazer uma coisa pomposa e tal. E não é o que você tem aqui, você tem diversos tipos de piada. Tem piada com coisas até curiosas, por exemplo, com questões relacionadas com feminismo, com o Brasil como país, essas coisas. Então, apesar de ser bem inocentezinho, ele também traz essa carga mais de ser algo que as pessoas conversariam. Eu acho que o autor tentava buscar uma forma de mostrar pessoas daquela época, desta classe social, conversando. É isso. Então eu super recomendo. Eu acho que se você gosta de romances água com açúcar em geral, não custa nada você tentar um que é um romance água com açúcar, mas que também tem uma carga histórica importante aqui para o nosso país. Então eu acho que vai enriquecer bastante aí seu repertório literário. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e dizer aqui embaixo se você já leu A Moreninha, se você teve que ler na época da escola. Era pra eu ter lido na época da escola, mas eu dei uma fugida. E a gente se vê aí nos próximos vídeos do canal. Valeu e até a próxima.